Meu nome é Luiz Eugênio, eu sou professor de anestesiologia veterinária e nessa aula nós vamos falar sobre anestesias espinhais. Bom, anestesias espinhais são as técnicas onde o anestésico é depositado via coluna vertebral, né? São duas técnicas as mais importantes, né? A técnica epidural e da subaracnoide. Antes de falar sobre essas técnicas, nós vamos lembrar então um pouco da anatomia da coluna vertebral para entender então um pouco melhor as duas técnicas. Bom, em cães e gatos, né, nós teremos 7 vértebras cervicais, 13 vértebras torácicas, 7 vértebras lombares, 3 vértebras sacrais que são fundidas e os cães terão 20 vértebras caudais, enquanto os gatos terão 26. A união dessas vértebras, de todas essas vértebras, vai formar o que a gente chama de canal medular, né, que é o canal por onde a medula vai correr, né? Então, a união das vértebras cervicais, torácicas, lombares e sacrais vão formar então esse tubo onde a medula corre. Por entre essas vértebras, né, vão formar os forames intervertebrais, por onde a medula então vai lançar suas terminações nervosas. A medula, então, ela também vai ser dividida por segmentos, assim como o esqueleto aqui, né, o osso. Então, nós teremos 8 segmentos cervicais, 13 segmentos torácicos, 7 segmentos lombares, 3 segmentos sacrais e 5 segmentos caudais. Bom, fazendo um outro corte aqui, né, um corte mais longitudinal, tanto do esqueleto quanto da medula, nós teremos então aqui, o que a gente vai observar? Que o canal medular, né, ele é formado então pela medula e pelo espaço epidural. O que seria o espaço epidural? É o espaço o espaço que compõe então entre a última camada que protege a medula e o periósteo do osso que vai estar formando aquela vértebra, né? Então, basicamente é isso aí. A medula então ela começa lá no forame magno, então ela vai correndo aqui por dentro do canal medular, né? Aqui eu tenho um corte, né, que vai mostrar de C1 até torácica 11 e aqui a continuação de torácica 11 até as últimas vértebras coxígeas. Bom, então a medula ela começa ocupando quase que todo o canal medular, né? Quase 100% do canal medular no início aqui, né? E o espaço epidural ele é bem fino, ele é bem delgado, né? Ele quase não existe ali. À medida que a gente vai caminhando em direção à cauda, né, a medula vai caminhando em direção à cauda, lançando suas terminações nervosas por entre os forames intervertebrais, né? A medula ela vai fazer esse papel de comunicação entre o sistema nervoso central e a periferia do organismo, né, levando informações e fazendo um caminho de volta, né, dos estímulos. Bom, então ela vai caminhando aqui em direção à cauda e quando ela vai caminhando em direção à cauda, ela vai ficando cada vez mais fina e o espaço epidural cada vez mais espesso, né? Então a medula ela começa grossa e à medida que ela vai caminhando em direção à cauda, ela vai se afinalando. O espaço epidural começa fino e à medida que vai caminhando em direção à cauda, ele vai ficando cada vez mais espesso. Até chegar ao ponto aqui em cães e gatos, entre L5 e L6, a medula ela vai desaparecer por completo, né? Não vai existir mais o saco medular, né? E aí só vai existir então o espaço epidural, ok? A medula ela termina aqui nessa região, mas ela ainda lança terminações nervosas mais caudais, né? Essas terminações nervosas, o desenho, né, anatômico dessas terminações nervosas lembram o desenho de uma cauda equina. Por isso essa região é chamada de região de cauda equina, né? Que é então exatamente a região onde a medula acaba e a gente só tem o espaço epidural, como a gente mostra aqui, e algumas terminações nervosas, então lembrando o desenho de uma cauda equina. Por que eu estou mostrando isso, né? Na hora que quando a gente for falar sobre as técnicas das anestesias espinhais, essa região aqui, lombo-sacra, né, entre as últimas lombares e as primeiras sacrais, é a região mais importante para a gente, porque é exatamente nessa área que a gente vai fazer as nossas anestesias espinhais, ou a subaracnoide ou a epidural. A diferença entre elas vai ser exatamente né, na posição aqui onde a agulha vai entrar, diferenciando então as duas técnicas. Então é bem importante que a gente conheça e relembre essa anatomia para que a gente então possa entender de uma forma melhor aí as duas técnicas de anestesia espinhal. Bom, além disso, né, nós vamos falar um pouco também sobre o sistema de meninges, né? As meninges então são membranas que revestem, né, e protegem todo o sistema nervoso central
né? Além da medula espinhal, do tronco cefálico e do encéfalo. Então são membranas que protegem aí, né, essa área tão nobre do organismo que é o sistema nervoso central, a medula e o encéfalo e o tronco cefálico, né? Essa área, né, o sistema nervoso central é muito importante, né, porque ele vai comandar todo o organismo. Então, evolutivamente, essas meninges então serviram então para proteger e ajudar aí nesse sistema que é tão importante. Bom, de uma forma geral, né, fazendo um corte aqui transverso, né, a gente tem a pele como a última camada, né, logo abaixo da pele a gente tem o periósteo, o osso aqui, que vai, né, depende se é uma vértebra, se é o crânio, enfim, né, a gente tem o osso, logo abaixo do osso a gente tem a dura mater, abaixo da dura mater, aracnoide, e já em contato ou com a medula, ou com o tronco cefálico, ou com o encéfalo, a gente tem a pia mater, então, que seria a última camada, né? A camada mais íntima aqui, em contato aqui com o sistema nervoso. Bom, essas camadas, né, como eu disse, elas servem de proteção, e é importante a gente lembrar, né, falar um pouquinho sobre elas, porque exatamente, né, a diferença aqui entre as duas técnicas de anestesia espinhal vai ser onde a agulha vai ser depositada, né? Então é importante saber aí um pouco mais sobre essas camadas, porque a agulha ela vai depositar o anestésico em alguma delas e vai fazer a diferença entre as duas técnicas. Relembrando então, partindo então de dentro para fora, a camada mais íntima é a pia mater, logo acima da pia mater a gente tem a dura mater, a aracnoide, e por fim aí a mais superficial, a dura mater, ok? Essas camadas então, a diferença entre elas é que vai ser então, a diferença onde a agulha, desculpa, vai depositar o anestésico vai ser a diferença então entre as técnicas aqui que nós vamos conversar.